mais um Comentando Episódio. Vamos comentar o episódio de Manta e Adaga. O episódio denominado Reset, ou seja, recomeçar, rebobinar, começar de novo, zerar tudo. Eu não vou ficar fazendo muita definição, porque senão a gente ia ficar até amanhã aqui fazendo definição. Porém, se você não me conhece, eu sou o Carlos Rafael, mais conhecido como Gordo, e este é meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, e Gordinho que faz parte da família, já deixou like no início do vídeo. E bora para o vídeo! Megalodon. Mega Tubarão, 9 de agosto nos cinemas. Canal do Gordo! Ok, como a gente viu aí no último Comentando Episódio, nós vimos que tanto a Tandy quanto o Tai conseguiram ali alcançar, de certo modo, seus objetivos. Porém, a Tandy se decepcionou ao descobrir que o pai dela não era aquilo que ela imaginava que ele era. Ou seja, ela se decepcionou e começou a ir para um lado completamente diferente do que a gente imaginava que ia acontecer dali para frente. O Tai, por outro lado, ele conseguiu seu objetivo e estava super feliz, porque o policial que matou o irmão dele iria ser preso. Na verdade, foi preso. Mas, como a gente viu, nem tudo acontece como a gente quer. E acabou que nesse episódio revelou aí algumas coisas bem complexas. Primeiro, a gente viu que a Tandy, além de ir para um lado, vamos dizer assim, um pouco mais obscuro, ela também estava roubando toda a esperança das pessoas. E parece que era como se fosse um vício para ela. E eu achei até interessante a forma com que eles colocaram esse contexto, porque a gente viu que ela fez o acordo lá com a questão do dinheiro, e também a gente viu que ela começou ali com voltou a usar as drogas e começou a absorver essas esperanças das pessoas, como se fosse realmente uma droga para ela, e ela precisava da esperança dos outros para ficar feliz e ter a sua própria esperança, algo assim. Por outro lado, nós vimos os pais do Tai meio revoltados pelo fato da nova descoberta em relação ao policial, ou seja, tipo, ele achou que ali aquela situação iria meio que fazer com que a família voltasse ao normal. E as coisas normalmente não são assim. E os pais ficaram extremamente revoltados, e isso fez com que ele começasse a remoer essa situação e ficasse com raiva e tudo mais. Então a gente viu ali ele entrando em um estado de fúria, e inclusive ele descontou nos amigos da escola e tudo mais. Ele evitou que a Tandy absorvesse a memória de uma outra, a esperança de uma outra pessoa e tudo mais, e a gente viu essa conexão entre os dois mais uma vez bem forte. Só que a namorada do Tai tava conversando com ele sobre a questão do que aconteceu, porque ela viu que ele estava meio diferente, e a Tandy apareceu. A Tandy tentou roubar a esperança dela, mas como a gente sabe ali, a família dela tem aquela relação com o voodoo, com a magia e tudo mais, e ela conseguiu evitar que a Tandy conseguisse roubar a esperança dela. Mas a gente também não sabe qual que é realmente a esperança dela, mas a gente viu que ela tem uma esperança lá que parece como médica, solucionando talvez alguma doença do qual a família dela sofreu ou alguma coisa assim. No início do episódio a gente viu a tia dela meio que andando por Nova Orleans, fazendo marcações que possivelmente tem a ver com as indústrias Hawks. E a gente também viu ali que a mãe do Tai estava em um problema dentro da empresa. A detetive O'Reilly encontrou o namorado morto, então vimos que a confusão começou, e o policial Connors colocou a culpa no Tai, e a polícia foi atrás do Tai e ele fugiu. Então nós vimos que a Tandy resolveu salvar o namorado que estava preso, ele roubou ela. Então, tipo assim, agora as coisas estão assim meio que complexas. Por quê? O Tai está fugindo em relação da polícia. A polícia está atrás dele. A Tandy está fugindo porque agora tem uma assassina atrás dela, e a assassina tá lá com a mãe dela. O que a Tandy vai fazer em relação a isso a gente não sabe. Ela pode tentar jogar uma adaga, alguma coisa assim, mas a mãe tá correndo perigo. Como
vocês sabem, nos quadrinhos, o Tandy e o Tai, eles fogem e acabam se aliando e um protegendo o outro, e assim começa a história deles e tudo mais. Mas isso um pouco mais quando eles eram crianças. Ali já são adolescentes e tal, mas pelo que a gente tá vendo, tá caminhando para esse processo deles fugirem e acabar trabalhando junto. A tia da namorada do Tai já deixou claro que eles precisam trabalhar junto para impedir uma nova destruição da cidade, ou talvez até do mundo. Eu achei realmente muito foda esse episódio, e acaba trazendo essas emoções que a gente estava esperando. Talvez agora finalmente eles vão realmente se encontrar como heróis. E o episódio também acabou que o padre começou a falar muito sobre heróis e tudo mais, o regresso dos heróis, aquela coisa toda. Eu achei bem interessante todo esse processo e toda essa colocação em relação a eles no ambiente de ser um herói ou não. Então, se você também curtiu, coloca aqui embaixo qual foi a melhor parte do episódio. E claro, se você ainda não acompanha Manta e Adaga, cara, assiste, porque realmente é muito interessante. Agora vamos ao salve. Aí, ó, vamos para o salve do Carlos André Carlos, canal do Júnior, salve aí. Mário Fernandes, salve para você. Pedro Silva, salve pra você. E um salve para o Fred Maia. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like e compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!